Marketing, que bicho é esse? Deixa eu começar te dizendo que marketing não é, porque as pessoas confundem muito, é impressionante isso. Primeira coisa que eu quero te dizer que marketing não é sinônimo de propaganda. Olha lá que coisa interessante, todo mundo acha que fazer marketing é fazer propaganda, é divulgar. Então marketing é Facebook, é Instagram, é fazer panfleto, é outdoor. Nada disso, nada disso. A propaganda é uma ferramenta que o marketing pode ou não utilizar. Apenas uma ferramenta. Inclusive, são graduações separadas na faculdade. Você pode fazer uma faculdade de marketing ou você pode fazer faculdade de publicidade e propaganda. São coisas completamente diferentes. Então, marketing não é sinônimo de propaganda. Podemos fazer ou não. Marketing também não é sinônimo de vender coisas. E é muito curioso isso, porque as pessoas, de um modo geral, acham que fazer marketing é vender serviço, vender produto, vender coisa. Nada disso. Inclusive, eu já tive o privilégio de fazer parte de vários projetos por aí, pelo Brasil afora, projetos que têm a ver com saúde pública. Então, fazer um projeto para mudar o comportamento de um grupo de pessoas, por exemplo, para exame de câncer de boca, exame de câncer de mama, de próstata, prevenção. Todo esse tipo de coisa é marketing também e não tem nenhuma venda envolvida, entendeu? Que é apenas de conceito. Então, tira esse mito também. Marketing não é vender coisas. E marketing também não é trabalhar com receitinha de bolo. Se tem uma coisa que é irritante e pouco efetiva, pouco eficiente, pouco eficaz, é a gente ficar seguindo uma receitinha de bolo que alguém passou. Ah, porque eu tenho um colega e aquele meu amigo lá, ele fez tal coisa e aí deu super certo. Dar certo para uma pessoa em um lugar não quer dizer que vai dar certo para outra pessoa no mesmo lugar ou em outro lugar e por aí vai. O que deu certo hoje pode não dar certo amanhã. O que deu certo no passado pode não estar mais dando certo agora. O que dá certo em Recife não dá certo em São Paulo. O que dá certo em São Paulo não dá certo em Goiânia. Deu para entender? Cada um tem um conjunto diferente, uma situação diferente, um mercado diferente, um momento diferente. Marketing, portanto, precisa entender o todo para poder aplicar alguma coisa. Não é simplesmente copiar do coleguinha. Ok? Bom, eu disse o que o marketing não é, deixa eu dizer então o que o marketing é. Eu vou te contar um pouquinho qual que é a definição do Philip Kotler. Philip Kotler quem é? É o pai do marketing. O Kotler, de um modo geral, ele diz que marketing é quando eu entendo profundamente as necessidades e desejos do meu público-alvo e entrego isso a ele com excelência, em uma via de duas mãos. Vamos traduzir o que ele quis dizer com isso. Eu preciso entender profundamente quem é o meu público-alvo. Lembra que você precisa saber seu público-alvo. Eu preciso entender então quem é meu público-alvo e eu entro na cabeça dele e falo assim, tá, o que ele precisa e principalmente como que ele quer. Porque eu saber o que ele precisa é relativamente fácil. Eu posso olhar para a boca de alguém e saber o que ele precisa, mas como que ele gostaria de ser atendido, de ser tratado em termos de horário, jeito de atender, comportamento do profissional, por aí vai. Então, desejo, nesse sentido, para o marketing até mais importante. Então, o Kotler está dizendo que marketing é quando eu entendo quem é o meu cliente, o que ele precisa, o que ele deseja, e entrego isso a ele em uma via de duas mãos. Ou seja, eu entrego isso a ele e, em troca, o que eu quero? Eu posso querer que ele goste de mim, né? Posso querer que ele me perceba como autoridade, eu posso querer dinheiro, eu posso querer mudança de comportamento, como eu falei agora há pouco. O marketing pode ser utilizado também não só para vender coisas, certo? Enfim, um outro cara que tem uma definição bem legal também é o Regis McKenna. O Regis McKenna diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz que o marketing é uma arquitetura de integração em rede. Para quê? Para que a gente possa estar presente para o cliente em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer momento, para a gente estar presente. Bom, o que ele quer dizer com essas palavras dele? Que eu preciso usar um multicanal, ou seja, não é fazendo uma coisa. Por exemplo, não é fazendo Instagram, ou fazendo Facebook, ou fazendo LinkedIn, ou fazendo YouTube, que eu vou resolver a minha vida. Para nós, é um conjunto, é um pouco de cada coisa, né? Talvez nenhuma dessas que eu falei, mas são várias ações, é uma arquitetura de integração em rede, ou seja, são várias coisas que juntas vão fazer com que o meu objetivo de, por exemplo, ser conhecido na minha região e admirado na minha região pelo meu público-alvo, para que aquilo aconteça. Ou seja, eu penso em multicanais, multiações, para que o conjunto delas faça isso acontecer. Então, quando ele diz que eu seja entendido, achado, percebido, encontrado em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer instante, significa isso.
Se eu estou aqui falando com o meu amigo e no boca a boca, falando para ele, cara, vai lá no Dr. João, que ele é fantástico, a pessoa tem que achar o Dr. João naquela hora que eu estou falando com ele. Então ele vai achar um site, vai achar um contato para eu poder falar para ele e fazer indicação. Tem a ver com isso também. Então, estar na cabeça e na conversa é estar presente e estar num meio digital que eu possa apresentar para outra pessoa também, ou seja, como for. E por fim, eu quero dar a minha definição. A minha definição é que marketing é uma ciência, é a mercadologia, é a ciência que estuda o funcionamento e a forma de funcionamento de um mercado local. E ao entender o mercado local, eu entendo a ciência que estuda esse mercado local para propor estratégias específicas para alcançar o meu objetivo, seja ele qual for. Então, o que é um mercado? O mercado é que eu tenho fornecedores, eu tenho meus clientes, eu tenho os intermediadores desse mercado, eu tenho produtos complementares, substitutos, eu tenho uma dinâmica concorrentes, tem uma dinâmica acontecendo muito complexa, e essa dinâmica de coisas que acontecem no mercado, que acontece em São Paulo, é diferente do que acontece em Fortaleza, que é diferente do que acontece em Campinas, que é diferente... Você entendeu? Ou seja, por isso que as ações e o comportamento do meu mercado local não é necessariamente o comportamento do seu mercado local. Marketing é a ciência que olha para o mercado local e vai adequar tudo, essas peças, essas estratégias, para que o meu público-alvo fique absolutamente encantado com aquilo que eu faço e todo o resto funciona. Bom, com esse conjunto, com essas 3 definições, eu acho que você consegue, a partir de agora, não ter mais aqueles mitos de achar que marketing é só propaganda ou quer vender coisas. Vamos resumir? Então, marketing é quando eu tenho uma relação específica para o meu mercado local, quando eu me enxergo, quando eu entendo exatamente qual é a minha posição no meu mercado local, como é que esse mercado funciona, os meus pontos fortes, meus pontos fracos com relação aos concorrentes, ou seja, aos outros que estão atendendo a este mesmo mercado, e como é que eu vou me diferenciar de tudo isso, para estar... para me apresentar para esse público em qualquer lugar, em qualquer momento, usando vários canais, várias formas, uma integração em rede. Entendeu como é muito melhor e maior do que apenas fazer propaganda? A partir de agora que você já sabe isso, nós vamos começar a pensar nesse assunto. Na próxima aula nós vamos falar sobre o mix de marketing, ou seja, quais são os elementos que compõem o marketing, essas estratégias para que você possa fazer seu marketing funcionar completamente. Te encontro na próxima aula.